Eu nunca pensei que um dia estaria aqui, escrevendo algo tão longo e tão pesado, mas sinto que, se eu não despejar tudo agora, esse arrependimento vai me comer por dentro para sempre. Não espero curtidas, não espero consolo, não espero que ninguém me veja como vítima. A verdade é que eu preciso desabafar sobre algo que fiz e que mudou a minha vida de um jeito que eu jamais poderia imaginar. Hoje eu entendo que algumas decisões que tomamos por orgulho podem destruir coisas que jamais deveriam ter sido tocadas. E quando finalmente percebemos isso, já é tarde demais para voltar atrás. Antes de continuarmos essa história, gostaríamos de te pedir um favor. Notamos que o canal tem crescido, mas ainda precisamos do seu suporte. E não vai custar nada. Basta clicar no botão de inscrição, curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações, para receber diretamente um aviso todas as vezes que um vídeo novo aparecer. Agora de volta para a história. Meu nome é Rafael Mendes, tenho 44 anos, nascido e criado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho como gerente administrativo em uma empresa de manutenção industrial e sempre me achei alguém relativamente centrado, alguém que sabia o que estava fazendo. Cresci acreditando que era mais maduro do que realmente era, talvez porque minha mãe, Marlene Mendes, sempre foi dura comigo, sempre cobrou responsabilidade, sempre fez questão de me lembrar de onde eu tinha vindo. E naquela época, em vez de interpretar isso como cuidado, eu preferia interpretar como cobrança, crítica e invasão. Minha mãe tinha 63 anos quando tudo aconteceu, uma mulher baixinha, de fala mansa, trabalhadora desde os 13 anos. Passou mais de 30 anos como auxiliar de cozinha em um restaurante no bairro Floresta, sempre voltando para casa com cheiro de tempero, cabelo preso e um sorriso cansado. Meu pai morreu quando eu tinha 18 anos, e desde então, ela criou a mim e minha irmã mais nova, Camila, sozinha. Eu cresci vendo aquela mulher se virar com pouco, abrindo mão de tudo para que a gente tivesse algo. Na época eu não valorizava como deveria. Achava que aquilo era o mínimo que ela devia fazer como mãe. Hoje percebo o tamanho da ignorância desse pensamento. Com o passar dos anos, minha relação com ela ficou estranha. Nada gritante, nada escandaloso, mas cheia de pequenos incômodos acumulados. Coisas que eu nunca resolvi. Sempre achei que ela se intrometia demais, mesmo quando não fazia isso. Eu casado com a Juliana na época, morando no bairro Estoril, salário razoável, carro financiado, vida organizada. E, por algum motivo que hoje reconheço como pura arrogância, eu me achava superior. Achava que sabia mais, que tinha alcançado um patamar que minha mãe nunca teve oportunidade de alcançar. Era como se eu tivesse esquecido completamente que só cheguei onde cheguei porque ela se sacrificou por mim. O problema começou de vez quando, em 2019, minha mãe ficou alguns meses sem trabalhar por causa de uma tendinite séria no ombro. Ela não pediu dinheiro para mim em nenhum momento. Nunca pediu nada. Ela só disse que iria ficar afastada. E mesmo assim, eu me irritei. Achei que ela estava exagerando, que estava fazendo drama, que poderia continuar trabalhando. Eu não disse nada disso abertamente, mas carregava esse pensamento dentro de mim, como se eu tivesse qualquer direito de julgar a dor dela. E todas as pequenas coisas que eu guardava foram se acumulando. Alguns meses depois, minha mãe pediu para ficar uma semana na minha casa enquanto o apartamento dela, no bairro Santa Efigênia, passava por um pequeno reparo hidráulico. Coisa boba. Uma semana. Eu aceitei, mas já torcendo o nariz. Juliana disse que era o mínimo que podíamos fazer, mas eu estava irritado, achando que minha casa ia virar confusão, que ela ia criticar minha forma de viver, que ia querer arrumar tudo do jeito dela. E assim começou o início do maior erro da minha vida. Durante aquela semana, tudo me incomodava. O barulho da sacola que ela abria na cozinha, o jeito que ela organizava a louça no escorredor, o horário em que ela acordava, até o fato de ela fazer café cedo demais. Qualquer coisa se tornava motivo para eu me sentir invadido. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza que o problema nunca foi ela. Era eu. Eu estava tão cheio de mim mesmo, tão convencido de que tinha o controle de tudo, que qualquer presença dela parecia uma ameaça à minha falsa autonomia. Foi no último dia da estadia dela que tudo desabou. Eu estava estressado com o trabalho, com prazos, com o carro apresentando problema, com contas acumulando, e minha mãe perguntou algo simples sobre uma panela que ela tinha lavado. Algo totalmente inofensivo. Mas eu explodi. Transformei aquele pequeno comentário em uma prova de que ela estava me controlando. Minha voz subiu,
minha irritação transbordou e, no auge da minha arrogância, eu mandei minha própria mãe ir embora da minha casa. Eu disse que ela estava exagerando, que estava forçando uma proximidade que eu não queria, que eu precisava de espaço. Ela não discutiu. Ela apenas ficou quieta, com os olhos marejados, e arrumou suas coisas em silêncio. Eu lembro de ver ela fechar a porta. E lembro de sentir, naquele momento, uma sensação estranha de alívio. Eu achava que tinha feito o certo. Achava que tinha colocado limites, que tinha mostrado que agora eu era adulto, dono da minha vida. Eu confundi crueldade com maturidade. E esse é um erro que não tem como desfazer. No dia seguinte, ela me enviou uma mensagem curta, bem objetiva, dizendo que estava me retirando do testamento e que não queria mais contato comigo. Eu ri. A verdade é essa. Eu ri. Achei absurdo, dramático, exagerado. Achei que era só uma birra, que ela ia se acalmar em uma semana ou duas e tudo voltaria ao normal. Tomei aquilo como uma tentativa de me chantagear emocionalmente. Não dei importância. As semanas viraram meses. Eu não liguei. Não fui atrás. Não pedi desculpas. Fiquei esperando ela dar o braço a torcer, porque eu tinha certeza absoluta de que era eu quem estava certo. E, enquanto isso, as coisas foram esfriando. Minha irmã Camila, que sempre teve uma relação mais próxima com minha mãe, tentava intermediar, tentava me fazer enxergar o absurdo do que eu tinha feito, mas eu descartava todas as tentativas dela. Dizia que não ia me rebaixar. Minha mãe, por outro lado, seguiu com a vida. Voltou ao trabalho depois que melhorou. Continuou frequentando a igreja no bairro, continuou ajudando os vizinhos, continuou sendo a mesma mulher de sempre. A única mudança real foi em relação a mim. Ela não falava mais comigo. Não perguntava, não procurava, não tentava puxar assunto. E eu, teimoso e imaturo, deixava assim. Os anos passaram. 4 anos. 4 anos em que eu sabia onde ela morava, sabia que poderia bater na porta dela e pedir perdão, sabia que poderia ligar e desfazer tudo, mas escolhia não fazer. Minha vida foi mudando. Me divorciei da Juliana em 2022, em grande parte por conta do meu temperamento explosivo, mas eu preferia culpar outras coisas. Ela dizia que eu estava cada vez mais fechado, mais duro, mais incapaz de admitir erros. E eu dizia que ela estava exagerando. Parecia que eu tinha criado um muro ao meu redor, e minha mãe era a base desse muro. Em novembro de 2024, minha irmã Camila me ligou às pressas. Eram 6 horas da manhã. Ela disse que minha mãe tinha passado mal durante a madrugada e que estava no hospital João 23. Eu demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Fui até lá, mas cheguei tarde demais. Minha mãe tinha sofrido um AVC hemorrágico enquanto dormia e não resistiu. Ela tinha 68 anos. Eu não consegui processar nada nos primeiros instantes. Fiquei olhando para aquele corpo frágil na maca e, pela primeira vez em muitos anos, percebi que não tinha mais tempo. Todas as oportunidades que eu desperdicei, todas as chances que eu ignorei, todas as desculpas nunca pedidas, tudo tinha se transformado em um muro intransponível. Agora a vida tinha decidido por mim. Não existia mais possibilidade de conserto. Não existia mais pedir perdão, olhar nos olhos dela, reconhecer o mal que eu tinha causado. Nada. Era definitivo. Era irreversível. O enterro foi silencioso. Camila estava destruída. Alguns vizinhos antigos apareceram, algumas amigas de trabalho dela também. Todos a conheciam como uma mulher generosa, bondosa, batalhadora. E ali estava eu, o filho mais velho, encarando a terra sendo jogada sobre o caixão, lembrando do momento em que bati a porta na cara dela como se ela não valesse nada. E aquilo me esmagou de um jeito que só quem já sentiu um arrependimento profundo consegue entender. Dias depois, fomos chamados para a leitura do testamento. Era simples, objetivo. Minha irmã ficaria com o apartamento, as economias e uma pequena casa de campo em Itabirito, herdada de uma tia distante. Eu, como ela mesma já havia dito anos antes, não ficaria com nada. Mas, naquele momento, eu entendi que nada daquilo importava. O que eu realmente tinha perdido não podia ser contabilizado. Eu tinha perdido minha mãe. Eu tinha perdido a chance de reconstruir nossa relação. Tinha perdido o direito de tentar me redimir enquanto ela ainda estava viva.
E isso não tem testamento no mundo que possa substituir. Voltar para casa depois disso foi uma das piores sensações da minha vida. Cada canto parecia me lembrar de algo. Cada silêncio parecia carregar um peso novo. Comecei a repassar mentalmente tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Todas as vezes que eu ignorei a ligação dela. Todas as mensagens que não respondi. Todos os natais em que eu inventei desculpas para não passar com ela. Todos os aniversários em que eu mandei uma mensagem automática, fria, só para cumprir protocolo. Cada uma dessas pequenas atitudes virou uma pedra pressionando meu peito. Passei a olhar fotos antigas. Eu criança no colo dela. Ela sorrindo na minha formatura. Ela segurando uma marmita que fez para mim quando eu comecei no meu primeiro emprego. Fotos simples, do cotidiano, mas que agora pareciam gritar tudo aquilo que eu não quis enxergar. E aquele homem cheio de orgulho, cheio de certeza, cheio de razão, simplesmente desmoronou. Comecei terapia meses depois, tentando entender como cheguei a me tornar alguém tão duro. E, aos poucos, fui entendendo que eu carregava muita mágoa mal resolvida, muita cobrança imaginária, muito medo de me sentir dependente. Minha mãe virou, sem que eu percebesse, uma válvula onde eu jogava toda a frustração que eu não sabia enfrentar em outras áreas da minha vida. E ela aguentou tudo, até o dia em que decidiu que também precisava se proteger. Hoje, quase um ano desde a morte dela, continuo pensando nela todos os dias. Continuo lembrando daquele momento em que eu achava que estava certo, que estava agindo como um adulto responsável, quando na verdade estava apenas machucando a pessoa que mais me amou no mundo. Eu destruiu nossa relação por pura teimosia. E isso é algo que eu vou carregar pelo resto da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu teria aberto a porta e convidado ela para tomar um café, teria abraçado ela quando ela precisou, teria ouvido suas preocupações sem transformar tudo em ataque pessoal. Eu teria entendido que ela só queria estar presente, que só queria participar da minha vida, que só queria amar e ser amada. Eu teria abandonado meu orgulho, teria reconhecido minhas falhas, teria pedido perdão antes que fosse tarde demais. Hoje eu daria absolutamente tudo, qualquer coisa, qualquer bem, qualquer valor, qualquer futuro, para voltar naquele dia em que mandei minha mãe sair da minha casa. Eu daria tudo para desfazer aquela cena. Para impedir que aquela porta fosse fechada daquele jeito. Para impedir que aquele fosse o último momento entre nós. Mas o tempo é implacável. E agora tudo que me resta é lidar com as consequências do meu próprio erro. E eu estou completamente arrependido. Totalmente. Irremediavelmente. Se eu pudesse trocar tudo por mais um minuto com ela, eu faria sem pensar duas vezes. Mas já não existe mais volta. E essa é a lição que eu aprendi tarde demais.